Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje, Rabino Dani, nosso tema é Me Arrependi. E agora? Rabino Dani, essa pergunta um monte de gente se faz, porque, né, vem o arrependimento, mas agora que eu já fiz. Bom, Rabino Dani 4.0 vai falar para você o que fazer na hora que você se arrepende, hein? Assiste aí, só vai demorar uma horinha, é rápido. Sempre fazendo esse mês na PSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para fazer os nossos podcasts. Eu sou Renato Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento, Rabino Dani. Estamos no mês que o arrependimento é assunto, por isso que trouxemos esse tema. E a pergunta é essa: se você se arrependeu, o que você faz agora, Rabino Dani? Porque muita gente fica, inclusive eu, sem saber muito bem o que fazer, né? Pois que já foi feita a meleca, né, cara? Como é que você limpa? Mas vamos ver, Rabino Dani vai dar as dicas pra gente, o que a Torá fala para esse cara que se arrependeu, o que ele vai fazer agora. Bora, Rabino Dani, com você. Quero só ouvir onde você vai levar a gente. Todo mundo na expectativa agora. Olha, eu acho que o tema é interessante, o papo, quer dizer, o título é um negócio muito interessante. A minha resposta, a princípio, para esse título é parabéns. Sabe por que parabéns? Tem um porquê, né? Parabéns que você reparou que você se arrependeu. Verdade. Porque tem muitos que não se arrependem. E não se arrependem por quê? Porque o orgulho não permite, entendeu? Eu sou perfeito, dá licença. Se alguém errou, não fui eu. Então, aí sim o cara tá em maus lençóis. Aí, coitado desse cara, que realmente esta pessoa que não sente quando falha um arrependimento, o coitado dele. Desse eu tenho pena. Agora, o cara que se arrepende daí, primeiro passo você passou, ótimo. Você viu que você falhou, sabe o quê? Legal. Sabe por que eu acho legal? Eu acho uma coisa, é que eu quero abordar, é que é delicado isso, o que a gente está falando. Claro, o tema é delicado, mas o que eu quero aqui abordar, no bom sentido, de uma maneira bem delicada, porque a gente tem que tomar cuidado como é que a gente expõe essas ideias, é o seguinte: nós fomos criados para falhar, e isso é uma coisa complexa. Quer dizer, a falha que existe na nossa vida é algo que foi incutido na criação. É óbvio que nós queremos sempre acertar, mas que existe a falha, ela existe, ela está aqui, escancarada aos nossos olhos. É fácil da gente ceder, errar e fazer o que não é correto. É isso que mais vende a mídia, é isso que mais você vê das pessoas e, muitas vezes, é o que mais você vê em pessoas que estão prosperando, que lhe atiça você também fazer a mesma coisa. Aí porque você fala, se ele também é assim e prospera, por que eu não posso fazer isso? Então fica muito difícil de você não errar ou não falhar. Tá? O que é mais difícil é a situação para a pessoa quando ela não enxerga que ela falhou. Isso é muito triste. Quer dizer, eu acho que se o título é Eu Arrependi, para aí, não precisa nem ir aí, que aí? Ótimo, eu me arrependi, sabe que nível é esse? Sabe que nível é isso? Uma pessoa vai chegar e falar que se arrependeu, cara, coloca a voz. O verdadeiro também, né, Dani? Isso vem do coração, o arrependimento sincero. Sim, se for sincero, é isso. Olha, boa, parabéns. Você tá entendendo? É o propósito, eu acho, do progresso da pessoa. Ou seja, da falha existente em nossas vidas, é por nosso progresso. E só existe o progresso quando realmente, de fato, você se arrepende dos erros cometidos graves. Existem falhas que não são chamadas de erros. Quer dizer, no sentido de que não é que você está ferindo alguém. Quer dizer, quando a gente fala erro, não pensa que você matou alguém, que você roubou alguém, etc. Pequenos erros, médios erros.
Erros de todo Sim, tipo. olha, foi uma falha aqui, um acerto ali, olha, deveria ter feito assim, porque até você acertar a coisa, então tem muitas, são as Aliás, tem até o experiências ditado que diz, é errando que se aprende. errando que você aprende. É. Desde que você sabe que você errou. Imagina o cara que não sabe que errou, então, Deus nos livre, ele prejudica ele e os demais. Que também tem o ditado que fala, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Burrice. É. Agora, quando a gente aborda esse tema que você está falando, por que ele é muito bacana? Quando você falou nesse tema, eu achei ele super interessante, porque o que a nossa mente aparentemente nos guia é que ser perfeito é o ápice, é o melhor de todas as circunstâncias. Quer dizer, imagina uma pessoa que jamais falha, ok? Ela, pô, é uma máquina, cara perfeita, etc. Olha, queria ser igual a ele, etc. Tá lá. E tem um que é cheio de falhas e consertos, e consertos. Então, quem você vai colocar na balança? A princípio, se você fosse colocar na balança, essa pessoa que ela é perfeita, que ela nunca falhou, tá certo? Você diria que ela é mais elevada do que aquela pessoa do que falhou. E os nossos sábios, a nossa crença fala exatamente o contrário. Falou o local aonde uma pessoa que falhou e voltou, ele se encontra, nenhuma máquina perfeita é capaz de alcançar. Porque nós não somos máquinas. Então, você imagina da seguinte maneira. Uma pessoa que ela foi criada, isso é um tema muito bacana, isso que a gente está falando, porque eu acho que isso é toda a pegada. Imagina assim, tem uma pessoa que ela sempre foi criada dentro de uma certa tradição ortodoxa, religiosa, não sei o que, etc. Tá. Nunca passou por uma experiência igual a outra que tem várias tentações na vida. Então você pega uma pessoa que foi criada numa casa onde jamais comeu uma alimentação que não seja kasher ou propícia de acordo com ele. Ele não tem noção o que é o não kasher. Entendeu? Não kasher. Não tem. Então ele está no título nesse aspecto de ser justo nessa área. Pô, esse cara nunca falei, ele não sabe o que é isso. Enquanto a partida você pega uma pessoa que já passou todas as tentações, sabe o que é um cheeseburger, sabe o que é um crustáceo. Ele tem noção do que é se abdicar de um misto quente. Você tá entendendo? E de repente ele vai lá e pega no tranco e conserta aquilo que ele errou. E aí, me arrependi, ele se arrepende de um eventual caminho que ele estava tomando. Tá certo? E agora ele alcança o título de estar dentro do caminho. Essa pessoa aqui é muito, muito mais elevada do que a primeira, que nunca jamais falhou. É curioso isso dentro do Você Sudeste. trazendo isso dentro, a gente botar numa história de vida real, assim, eu digo dia a dia, não sem motivos religiosos. Ok. Você imagina um cara que foi preso, cometeu um pecado, uma coisa lá, roubou, não matou, mas roubou, tal, foi pra cadeia. Esse cara, quando ele sai, se ele virar um cara limpo, perfeito, é muito mais difícil para ele ser assim do que para você não roubar. Para ele é muito mais difícil ele parar de roubar do que para você roubar. Sim. Que ele já roubava. Ele Já passou pela tentação. Exato. Ele conhece o outro lado. Exato. Então é muito mais difícil para ele ficar sem roubado do que para você ficar sem roubado. Sabe, roubar não faz parte da tua vida. Sim. Para ele faz. Sim. E ele tem que segurar. Então, eu só estou fazendo um paralelo aqui para ver que você tem razão. O que você está falando é exatamente isso que eu falei. Exatamente isso. Exato. A razão do porquê este é mais elevado é porque ele conhece a tentação e ele se abdica. Por conta que ele se retifica, por conta do arrependimento dele. Quanto isso vale? Agora o outro nunca testou. Bota esse vai testar, capaz de ele nunca deixar de fazer. Exato. A gente não sabe. Esse não foi testado. Verdade? Eu fui testado. Eu sei. Então, para mim, eu sei o valor daquela pessoa. Veja, acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que a gente já abordou, talvez, um conceito, isso, de uma maneira curiosa. Por isso que eu falo que é um assunto muito delicado. Porque. Vamos abordar isso, só para poder entrar dentro desse assunto, que eu acho um assunto muito bacana. Manda bala, Rabino. Tá bom? Aqui você tem liberdade para falar. Não guarda nada. Vamos lá. O primeiro DR registrado na história de seres humanos, na Bíblia,
Por que eu falo de ser humano? Porque teve um DR antes que aconteceu entre planetas, entre Sol e Lua. Mas isso foi no quarto dia do Gênesis. Teve lá um problema, eles estavam brigando quem queria ser maior ou menor. Deixa esse assunto para uma outra hora. Sol e Lua, deixa uma outra hora. Mas o primeiro DR entre humanos que ocorreu filosoficamente Não foi Adão e Eva? foi Adão e Eva. Mas qual que era o DR? Então, esse que eu acho que é a pegada da história que a gente tem que ver é o seguinte. Dizem nossos sábios que quando Deus apareceu para Adão e falou: desse fruto, de todas as árvores você pode comer, mas desse fruto você não pode comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, Deus proibiu ele de comer. E Deus falou: porque o dia que você vai comer você vai morrer. Deus falou: não pode comer, mas o dia que você vai comer você vai morrer. Certo? E quando Adão foi passar isso para Eva, falou, porque quando Deus ordenou Adão, Eva não tinha sido criada ainda. Depois a Bíblia fala que Deus separou Adão e Eva, separou Adão e Eva eram o mesmo corpo só, costas, costas, separou o corpo, enfim, não vamos entrar nos detalhes da história. E aí então Adão passa a ordem para Eva, falou assim, Deus falou que não pode comer dessa árvore e não pode encostar. Deus não falou que ele pode encostar. De qualquer maneira, Deus havia dito que não pode comer da árvore, que o dia que ele vai comer, ele vai morrer. Então Eva falou, calma aí, o que Deus te falou? Você não pode comer, e o dia que você vai comer, você vai morrer? Então, aí teve a primeira discussão entre uma mulher. O que a gente faz? Adão fala, óbvio, não vamos comer, porque nós temos que ser justos. Nós viemos para a terra para ser justos. A Eva, estou falando conforme a mística, pessoal, é um enfoque diferente, tá? Não é textual. Não é textual. A Eva, Conforme a raciocínio. isso, conforme Outra linha de visão. uma outra linha de visão fantástica, que aliás para mim faz todo sentido e para mim faz todo sentido, por isso eu estou compartilhando com vocês. Para mim, esta história do Gênesis é que faz sentido. Porque a outra versão simples não tem cabimento de cabal, não faz sentido nenhum. Adão achava que tinha que ser justo e não falhar. A Eva falou, olha, o teste que Deus nos pôs é para a gente falhar. Nós estamos no paraíso. Ele quer que a gente consome do fruto proibido, porque ele quer saber se a gente está apto para poder trabalhar com o mundo que ele criou. Adão, pensa. Se ele quisesse que fôssemos justos, ele não ia nos criar aqui e deixássemos a gente lá no mundo espiritual, no mundo dos justos, unitário. Se ele nos colocou aqui na terra e te deu a ordem, você não pode comer dessa, pois o dia que você vai comer, ninguém fala pois o dia que você vai comer. Não pode comer, não pode comer. Você não fala pois o dia que você vai comer. Se ele falou pois o dia que você comer, você vai morrer, significa que ele quer saber se a gente vai comer ou não. Se a gente for comer do fruto proibido, que é uma ordem que Deus falou não fazer, Deus vai ver que estamos prontos para poder trabalhar num mundo novo. A gente vai sair do paraíso, que é aqui na terra, e vamos começar a trabalhar e refinar entre o bem e o mal. Esse é o jogo, o teste é esse. Porque se ele quisesse que fôssemos justos, ele não ia nos trazer para a terra, ia nos deixar lá no paraíso. Mas ele criou aqui. E o propósito... Então Adão falou, o que você está falando, mulher? Temos que ser justos. A Eva falou, não, nós temos que ser pessoas que falham e que se arrependem. Isso é chamado Baal Teshuvah. Adão achava que tinha que ser tzadik, a Eva falou, temos que ser Baal Teshuvah. Essa foi a primeira discussão. Interessante. Muito interessante. Muito interessante. Porque quem ganhou a batalha, na verdade, É óbvio. vá. Aí você vai ler a história, então, de uma maneira bem diferente. Quer dizer, Adão achava que tinha que ser justo. Eva falou, não. Viemos para o mundo para trabalhar esse mundo físico, o bem e o mal. O bem e o mal, antigamente, estava bem escancarado, distinto e separado. O objetivo era comer o fruto que era então proibido, para inserir o mal dentro de nós, para começar a trabalhar entre o bem e o mal. Separar entre o bem e o mal, com o mal dentro de nós. Esse era o jogo. E Eva falou para Adão, não, nós viemos aqui no mundo terrestre para poder se arrepender, não ser justo, falhar e crescer, como nossos pais. Falhar porque somos humanos, viemos aqui para a Terra para poder errar e consertar. Adão achava, não,
de Eva para seguir. Faz todo sentido, você vai ver filosoficamente. O argumento de Eva é muito bom. Se Deus quisesse que fôssemos justos, deixássemos lá. Tem o mundo dos justos lá em cima. O mundo espiritual é o mundo dos justos. Quem ganhou para isso? Os justos. Os perversos vão para o purgatório, vão para o inferno. Então, se Deus nos criou aqui na Terra, Eva diz, é para a gente trabalhar com a Terra, separar entre o bem e o mal. E para isso, a falha foi criada. Adão, quem construiu essa árvore com fruto que não pode comer? Se ele quisesse que não pecássemos, para que ele pôs essa árvore aqui? É muito inteligente. Não, isso. é uma pergunta, tá certo. Não é uma pergunta óbvia. Ué. Quem botou essa árvore? Afinal de contas, só tinha os dois. Então, Quem mais ia comer aqui se não fosse os dois? exatamente. E somente a eles foram ordenadas. Falou o seguinte, eu não estou entendendo. E Deus falou o seguinte, todas as árvores que você pode comer, esta não. Tá bom, esta não pode, porque senão... Não. Porque o dia que você vai comer, o dia que você vai comer, eu não vou comer. Você falou, esta não. Não, essa é pegadinha. Eva pescou o jogo, falou, Deus não ia colocar algo. Se ele não quisesse, se ele quisesse que fôssemos justos, Não porá. quem plantou a falha? Certo? Foi Deus que plantou a falha. Se Deus plantou a falha, por que eu falo que é perigoso a gente falar um tema como esse? Porque muitas pessoas vão falar, tá Porque vendo? não Tá tá, vendo? como fala, liberado, né? Vai aí, manda bala, não é isso também. Né? Então, esse é um tema delicado, mas o tema está aí, está escrito nos livros, e é um approach maravilhoso. Porque o mesmo Deus que criou a falha, ele criou a retificação. Tá? Então, ele criou oportunidades do homem falhar. Não fui eu que criei, foi ele que implantou isso aqui na Terra. Ou seja, sabendo que eu poderia, eventualmente, ter queda, entre aspas, de não fazer o que é correto, em qualquer âmbito, né? A gente está falando Sim, não é somente sim. religioso, Claro. qualquer âmbito que é correto, porque uma vez que ele criou o mal e inseriu aqui dentro da Terra, etc., ele segue o jogo, deu livre-arbítrio para a gente realmente... E a sistemática mesmo da sociedade também é essa, né? O cara faz uma coisa errada, ele é condenado para X anos de cadeia, que supostamente deveriam ser esses anos, para ele sair verdadeiramente, voltar para a sociedade e pronto para viver em sociedade de novo. Supostamente. Uma pena que as cárceres do Brasil não têm esse Exato, propósito, principalmente no Brasil. mas deveria, Em lugares do mundo, eu acredito até que é melhor do que o cara aqui. produz, o cara trabalha, tudo, etc. Quer Exato. dizer, o erro faz parte da criação, sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente falar agora. A gente está num período antes do ano novo, sabe? Todo mundo falha, sabe? É cabível a falha. A falha para o ser humano é cabível, faz parte do processo da criação. Não que a gente tem que falhar, a gente tem que se superar. Mas sabe o que é? Se superar de uma falha, ou seja, quando a pessoa ela encara a falha e entende que ela falhou, e ela se arrepende, cara, isso é muito nobre. Isso é muito nobre. Muito maior do que aquele cara que nunca falhou. Mas eu tenho uma pergunta. forte isso, Você é se forte arrepende? Não, animal. Puta, não, tá incrível. O programa tá incrível. Vamos tirar. Eu não sabia que eu ia para esse lado. Não, mas o conteúdo tá fantástico, porque é pertinente. Quer dizer, para você ter arrependimento, você tem que ter falhado. Se a gente está falando de arrependimento, a gente tem que falar que existe falha. Se você não fala que existe falha, só não tem do que você se arrepender, você vai se arrepender do quê? Você não errou nada, não fez nada, falhou, não tem arrependimento. Então, o que você está falando? A falha pode vir. A gente é falível. O ser humano é falível, pode acontecer, acabou. Deus plantou, comemos. A Eva falou, vai, é para isso mesmo. E se ele não quisesse a falha, ele não teria muito bem atendido com os anjos. Claro. Anjo não tem livre-arbítrio. Anjo roubou. Faz aquilo que Deus fala e acabou. Você precisa criar o homem, a terra. Se ele não quisesse pôr aqui o bem e o mal e dar o livre-arbítrio para a pessoa e o arrependimento para ele voltar e trazer consigo, esse é o mais louco, que o cara que se arrepende, ele carrega a bagagem ruim que ele fez e coloca no peso ainda. Mas eu quero trazer uma parte polêmica disso aqui, muito polêmica. Você se arrependeu, eu fui prejudicado na tua falha. Você se arrependeu, na mente. Se arrependeu do fundo do coração mesmo, de verdade, não é papo furado. Tá bom, eu sou obrigado a aceitar, não sou obrigado a aceitar o seu arrependimento. Vamos ali. Como esse seu arrependimento vai influenciar minha vida de verdade? Como é que fica o erro que você fez, que me prejudicou? Como o judaísmo vê isso? Então, veja,
Primeira coisa, A Torá vê isso. primeira coisa, a gente diz assim: existem falhas entre você e o Criador do universo? Uma coisa. Existem falhas entre você e seu semelhante. É outra pegada. Cara. Quando você falha com um amigo e você vai e pede perdão para Deus, Deus fala, amigo, não foi comigo que você Veio no falhou. lugar errado. Você já ressarciu o prejuízo que você fez com o teu amigo? Você já pediu desculpa para ele? Ele te perdoou? Comigo tá tudo bem. Então, isso é uma coisa importante para a gente falar. Não adianta você chegar nesses dias agora que estão chegando. Dia, sei lá, é um ano novo, vai chegar aqui pro dia do perdão. Você roubou e você vai pedir perdão para Deus? Deus vai falar, devolve o cara dinheiro. Você prejudicou o outro. E todo mundo fala, não, mas eu já pedi para Deus perdão. Deus fala, escuta, Eu já dei de você da cá. e aí o outro está prejudicado, você devolveu o que você pegou do outro, você não devolveu, Deus, você não está perdoado. Porque Deus fala, vai comigo. O que é comigo, é comigo. Então, mas Shabbat, o arrependimento não te garante o perdão. O arrependimento não garante o perdão. O perdão vai depender da pessoa. Agora, tem leis para isso. E a lei sugere para o ser humano, procure ser benevolente, procure ser piedoso, igual o Criador do Universo é. Quer dizer, não seja duro em não receber o perdão de uma pessoa que está sendo retificada. Por pior que seja o que ele te fez, desde que ele te ressarciu, obviamente, tudo. Então, não tenha o coração duro de não perdoar aquela pessoa, seja benevolente igual o Criador do Universo. Difícil, muito difícil. Muito, 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 muito. E depende da falha. Exato. Você nunca vai ter o perdão absoluto da pessoa, que nem a gente já falou em outros programas, porque a gente falou que o perdão absoluto é só Deus, porque ele vê o coração. As pessoas não sabem o que está no interior de cada um. A gente já falou um programa muito interessante sobre isso, que a gente falou sobre esse convite aí, esse tempo. Mas o que é importante dizer é o seguinte: normalmente a lei tem que ter limites. Toda lei vem com determinados limites. Uma vez que veio para o mundo físico, a lei precisa ser julgada através de tempo e do espaço. Então, por exemplo, comi num dia de julgo, quanto você comeu para ser condenado? Tudo tem que ter limite, tá certo? Eu tenho o chofar que eu toco, qual é o mínimo do chofar? Precisa ter um limite, tipo, o lular, qualquer coisa que vem nesse mundo físico precisa ter limites. Uma coisa é perdão. A lei diz assim, curioso, você falou com alguém, você tem que pedir perdão para ele. Eu sei que pode ser que a princípio ele não vai te perdoar porque aquilo foi grave. A lei exige que você pede mais 2 vezes para ele perdão. 3 no total. 3 no total, criando situações diferentes. Não é assim, perdão, não. Você não paga, obviamente. Vai criar, vai mandar pessoas, vai dizer, o cara tá arrependido, não queria muito isso assim, tá aqui a carta, não sei o que. Sim, 3 vezes que você pedir perdão, a pessoa não quis se redimir, diante de Deus, você falou, Deus, eu fiz a minha parte. Você não pode obrigar o outro a te perdoar por um lado, mas você fez a tua parte. Porque é só falar, olha, Deus, eu tentei, fiz, paguei, etc, etc. O outro não é obrigado a voltar a ser teu amigo não é obrigado. Depende da falha, é muito, muito difícil. Muito difícil. Depende da falha, é bem difícil. Mas é porque eu tô pensando aqui um negócio interessante, porque também tem um fato de que tudo bem, você cometeu uma falha com um homem, mas de fato você pecou, porque você fez uma coisa que Deus também não aprova. Falar que Deus aprova isso também não aprova. Você roubou o cara, aí Deus falou, que legal, entendeu? Você falou, que não aprova. Então, Deus não aprova aquilo que você fez. Sim. E aí, quando você se arrepende, pede perdão para ele, é interessante você ver que na lei da Bíblia, da Torá, está lá escrito, quer dizer, o cara tem que ir lá 3 vezes de coração, arrependido de verdade, e Deus fala para ele, tá bom, então agora... Sim, tá perdoado. E você pede para Deus, gazar, não roubei. Você está falando para Deus, porque é um mandamento que você não poderia fazer, mas é um mandamento que Deus diz que você falhou com o seu semelhante. O que é interessante é, apesar que você pede perdão também por Deus, para Deus, por ter pecado no mandamento que ele te falou,
Mas não pensa nunca que o seu pedido de perdão para Deus Resolveu no caso. resolveu o problema do cara. Não, 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 não. Resolve nas questões. Isso é coisa. As pessoas se enganam. Fala, "Pô, eu já pedi para Deus perdão." Fala, perdão, você perdeu, mas você devolveu o dinheiro. Você resolveu o problema com aquela pessoa, ou você falhou com ele e foi lá, adianta, entendeu? Você tem que resolver com o seu semelhante. Essas coisas que você vai com o semelhante. Eu achei interessante isso, eu vou só retomar, porque eu achei muito interessante que existe então esse limite onde você vai, com o seu arrependimento sincero, pede perdão, faz o ressarcimento. Se a pessoa não te perdoou 3 vezes, você tentou, não perdoou, vive o seu arrependimento, deixa a pessoa lá tranquila na vida dela e vai levar a tua vida tranquila também, que pela Torá você fez o seu... Você fez o teu, seu mostrou o esforço que você fez. Exato, fez o que você tinha que fazer, né? A sua obrigação. Agora, eu te faço outra pergunta. Quando a gente chega no dia do perdão, no dia do perdão nosso, Yom Kippur, entre os meus judeus vão entender um pouco mais, dia do perdão, quem for judeu pode estudar um pouco sobre isso, mas nós temos um dia lá que a gente vai lá para cancelar nossas promessas de perdão, jogar um pecado no peixinho, tal. O que isso resolve de fato? Porque você está de novo tentando pegar seus pecados e falar com Deus, ah, joguei aqui, agora estou bacana, já aqui já fiz o que eu tinha que fazer, já fui lá na frente de todo mundo, já não prometi mais nada para ninguém, vai lá, faz a sua capará e beleza, né? Tudo bem. E o que isso resolve de verdade? De novo. Todas essas cerimônias, por exemplo, essa cerimônia do Tashlich que você falou, que normalmente é feita no dia de Rosh Hashanah à tarde. A gente vai para um rio, um lugar onde tem um peixe, e a gente recita os 3 atributos de misericórdia de Deus, e a gente pede para Deus jogar todas as nossas falhas para o mar, para o fundo do mar. Então a gente recita isso, a gente até balança as franjas dos nossos mantos, enfim, lá como eu lá, estou me livrando de todas as ecas, os perdões, etc. Isso é tudo entre fora você e Deus. Não está falando de fazer de você o seu semelhante. Fala com você o seu semelhante, você precisa resolver com ele. Deus, a parada, aí sim. Aí, tudo bem, eu concordo com você. Anular promessa é outra coisa. Isso já é véspera de Rosh Hashanah, antes do ano novo, então a gente fala uma anulação de promessas destas que a gente não lembra que a gente prometeu, que eventualmente poderia ser cobradas da gente, você prometeu e não fez. Então você pede uma anulação de promessas, isso diante do tribunal. Isso são promessas que eventualmente você se prontificou a fazer durante o ano, você esqueceu que você prometeu e você não cumpriu. Então, é essas que você está pedindo anulação de promessas, não aquelas que você conhece. Aquelas que você conhece tem que cumprir, ou você tem que pedir para anular diante de um tribunal. E você tem que dizer por que você está anulando diante do tribunal. Então, a anulação que a gente faz é diante daquelas que a gente não lembra. Aquelas que a gente lembra, a gente tem que... É interessante, quando a gente pega o texto, é assim que é. A regra da... Eu estou falando porque são modos que você tenta se arrepender Sim. e sair no seu compromisso. Vamos falar assim que você ali se colocou. Sim. E às vezes isso pode valer com um amigo. Chegar para o avô, vem aqui pedir perdão, tinha te prometido, não cumpri, e me arrependi que não cumpri. Sim. O cara vai falar, não aceito. Ok. 3 vezes você foi lá, então acabou. Você falou, não aceita, falou, Deus, eu fiz o meu, eu pedi desculpa para ele. É sincero, foi no meu Você é sincero, foi no coração, acabou, você fez a tua parte. Não precisa se rebaixar mais para a pessoa. Então a lei diz, para que pelo menos tenha piedade igual ao Criador. É verdade que igual ao Criador é impossível, porque a piedade de Deus é infinita. Então, como é que a gente peca? A gente peca, normalmente. A gente volta a pecar, a gente sabe as nossas falhas, e a gente volta a pedir perdão para Deus. O Deus, ele tem uma piedade infinita igual ele é. Pequenas ou grandes que a gente erra. Eu vou lhe falar. Eu estava lendo uma coisa recente, de novo, eu estou numa pegada desde o início desse episódio, falando para vocês, obviamente, uma versão mais espiritual desses versículos, analisando sobre a história de uma maneira um pouquinho diferente, mas real. Eu não estou falando absolutamente nada a mim, tudo é com base, obviamente. Eu li recentemente, um dos preceitos curiosos que acontece é o seguinte, que aliás é um dos acrônimos do mês atual, que é o mês de Elul, o mês do arrependimento, etc. Então, e uma pessoa, tem uma cena na Bíblia que diz uma pessoa que matou alguém sem querer. Uma fatalidade. Ele foi pegar
O machado dele, ele levantou, aí de repente O machado mesmo, o ferro. o ferro saiu e matou alguém. Mas sem querer, ele não teve intenção nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, é uma fatalidade que aconteceu, certo? Então, esta pessoa que acabou acarretando a morte de um outro, então, a Bíblia diz que se tiver um parente dessa pessoa próxima que viu esse incidente, e vai lá e mata esse que matou o cara sem querer, ele estaria isento de pena de morte, porque ele estava na raiva, que você viu que você acabou matando o outro. Então, o que a Bíblia diz? Foi instituído na terra de Israel 3 cidades, que são chamadas de cidades de refúgio. Depois, 3 cidades na terra na Jordânia também, cidade de refúgio, e mais 3 que iam ser, que ainda nunca aconteceu, a gente espera acontecer, isso é um dos preceitos que tem sido da Bíblia que não ocorreu, que vai ser nos territórios que depois da Messênica que a gente vai conquistar, que vai ser também colocado nessas cidades. O que é essa cidade de refúgio? Pessoa que aconteceu esse incidente, ele vai para aquela cidade. Quando ele vai para aquela cidade, ele está garantido lá, cercada, que nenhum parente próximo daquele que acidentalmente ele matou pode realmente tirar a vida dele. E o versículo diz o seguinte: inaliado. Aconteceu na mão dele, Vesamti lecha, e eu vou colocar para você a cidade de refúgio. As iniciais é Elu. Inaliado Vesamti lecha, as iniciais é Elu. Eu vi uma passagem que ele falou o seguinte: inaliado significa Deus pôs na sua mão. Quando eu matei alguém assim, olha que forte isso. Olha que forte isso. Eu matei alguém sem querer. Eu não tive intenção nenhuma. Foi um baita acidente. Quem proporcionou isso? Quem deixou que isso acontecesse? Você concorda? Concorda que Deus te colocou naquele local, etc? Claro. Quer dizer, Deus, ele te... Olha que louco. Por isso, leia dessa maneira. Deus te colocou numa cena onde falhas vão te acontecer na tua vida. Mas imediatamente ele te coloca a maneira de como você vai se arrepender. Eu coloquei uma cena na tua vida, eu pus você para falhar, mas eu estou te colocando no estado de refúgio. Tem um lugar onde lá você vai estar seguro. Lá você vai poder refletir sobre o que aconteceu com você. Lá você vai poder melhorar. O que é forte nessa cena é que Deus proporcionou que muitas vezes aconteça pecados que a gente, involuntário, que a gente, sem saber, totalmente sem querer, que acontece. Quer dizer, se Deus lhe proporciona, ele te coloca logo um título que seria o arrependimento. Então, isso é um ponto bacana no tema que a gente está falando. Sabe, porque às vezes a pessoa se culpa muito por uma fatalidade que aconteceu, e você não deveria se culpar tanto, porque isso já é um plano divino que aconteceu. Nossos sábios dizem o seguinte: quando acontece um incidente como esse, sem querer, você tem que levar em consideração e fazer uma autoanálise para saber por que isso aconteceu comigo. Deve ser por falhas que eu cometi. Então, quando acontecem incidentes como esse, ajuda a pessoa a parar um pouco, falar e refletir. Calma aí, preciso melhorar. É alguma coisa. Eu mereci? Porque justo eu, quem foi comigo? Quer dizer, então olha só como que o arrependimento faz parte do processo da criação. E o cara que não se arrepende? Eu tenho pena. Esse que. E aí a gente tem que perguntar pro cara. E eu não se arrependi. E aí? Esse sim, e aí? Um cara que não se arrepende significa que ele acha que ele é tudo poderoso. Sim, o cara acha que ele pode. é tipo dane-se, né? O cara, dane-se. Não, eu posso. Problema dele. Tá certo, é isso mesmo. É problema dele. Então, esse é um verdadeiro coitado. Esse é o verdadeiro coitado. Esse cara, esse cara é um cara que ele tá realmente perdidaço. O que fala a Torá sobre esse cara que não se arrepende? Esse cara que faz o mal e não se arrepende. O que a Torá fala? Numa época onde tinha o Sanédrio, Nossos juízes. tribunal na época do templo sagrado, quando existiu o tribunal do templo sagrado. Uma pessoa que estava indo fazer o mal consciente, que foi advertido que ele está indo fazer o mal consciente, que isso ia poder acarretar pena de morte, ele era executado. Mas esse cara, e se ele não foi advertido?
ele não era executado. Ah, se ele não foi. Não, mas vamos supor que é uma pena capital. Vamos falar que mataram uma pessoa, que não pode. Ele saiu, foi lá com intenção e matou a pessoa. Tem testemunhas ou não tem testemunhas? Não tem testemunho. Então não pode ser, não pode aqui, com os nossos tribunais não pode executá-lo. Ele vai. Aí você fala que Deus sabe o que faz, quer dizer, ele vai ser. Deus viu e Vai resolver o problema dele. mais cedo ou mais tarde vai ser resolvido de alguma maneira. Essa é a nossa crença, estamos falando. A gente não pode executar algo que não houve advertência e que não houve testemunhas. Agora, a advertência em questão de matar, todo mundo foi advertido, porque nós escutamos do Sinai que não pode matar ninguém. Exato. Então, tá bom. Exato. Isso já todo mundo está advertindo. Ah, então uma lei da Torá já é uma advertência. É já advertência. Se uma pessoa fala. Não, no caso, nesse caso. E se ele for um ignorante? A advertência é para caso, por exemplo, que a lei não é. Por exemplo, vou te dar um caso. Ah, sei lá, bateu o carro. Não. Você está casado e de repente você está achando que tua mulher está conversando muito com o homem, então você adverte, não quero que você fale com aquele homem. A Torá não fala que você não pode falar com aquele homem. Isso é uma advertência que teu marido está te dando. Agora, de repente, tem 2 testemunhos que viram você com o cara. Ou de advertência com o marido. Houve testemunha. Então, a gente teme que houve um caso aí. Então, aí vai para julgamento, tudo, etc. Aí que entra a advertência. Mas a advertência de não roubar, de não matar, então, isso eu te vou perguntar. A lei da Torá, ela já é uma advertência por si. Isso o cara é um ignorante. O cara não sabe nada. O cara não estudou. O cara não nada. que não Ele sabe nem que, sabe que tá na Torá. ele não sabe que não matar. pode roubar, que não pode matar. É, É troglodita. vamos falar que ele não saiba. E aí, Você tem 2 testemunhas. teria que ter 2 assim. Alguém teria que ter falado, não, matar não pode, hein? Não, isso não precisa. Não precisa. Basta 2 testemunhas Mesmo que ele é ignorante. que ele executou, não é ignorante, ele fez por querer. Porque o que acontece? Se ele vai matar alguém, provavelmente ele fala, não faz isso. Tá? É normal. Você tem testemunha. Se não tem testemunha, não adianta, ele não vai ser condenado anyways. Quando há testemunha, as pessoas falam que não faça isso. Todo mundo vai gritar para não fazer. Vou levar para outro caminho a nossa conversa, que é outro tipo de arrependimento que eu acho que é dos mais fortes que eu já vi na minha vida, que realmente eu acho uma coisa até difícil de compreender, mas como estamos aqui com o Rabino Dani, vai ser bem fácil a gente entender que o Rabino Dani vai ajudar a gente. É arrependimento na hora da morte. Você foi lá o pior cara do mundo, mas diz a Torá que se você tiver um arrependimento sincero, na hora que você morrer, você vai para o céu. Acabou, você tá limpo. Arrependimento sincero, 1 segundo antes de morrer, Sempre certo. você vai para o céu. Sim. Mas o cara foi um canalha a vida inteira. Você arrependeu? 70 anos de canalista. Ele se arrependeu Uma profundamente. tonelada de gente. Não. Ele se arrependeu profundamente. Ele tem, às vezes, os issues. Pode ser que os filhos possam arcar. Estou falando ele em si. Ele se arrependeu diante do Criador. Realmente, ele estava em maus lençóis. Ele ficou os últimos meses internado. Ele refletiu no que fez. Ele se arrependeu e ele está pedindo perdão, etc. As coisas entre ele e Deus Estão resolvidas. não tem problema. As coisas entre eles, ele vai ser julgado. Quer dizer, se ele tem os filhos, a herança tem que pagar, não tem que pagar, etc. Lá. Mas uma pessoa que ela se arrepende com todo o coração, por exemplo, está escrito na Ética dos Pais. Arrependa-se 1 hora antes de morrer. É a pergunta do Saul. Quem sabe quando vai morrer? Então, por isso, arrependa-se sempre. Boa. Assim, o seguinte. Está escrito, arrependa-se 1 hora antes de morrer. Eu falei, como é que eu vou saber a hora que eu vou morrer? Então se arrepende toda hora, que acho que é bom. É bom você se arrepender toda hora. Tá certo. Lei judaica, prática, isso que está falando. Diz para nós os sábios. A retificação de uma alma que deixa-se andar, certo? Durante 1 ano, a pessoa está sendo julgada. 1 ano de falecimento, ela está sendo julgada. Uma pessoa convencional pode ser julgada até 11 meses. O perverso, 12 meses. Perverso, o cara que foi perverso é 12 meses. Pela lei judaica, então, a princípio, se o cara foi perverso durante a vida, você tem que falar, cabe por ele 12 meses. Qual que é a lei? Para todo mundo, 11 meses. Por que não 12? Porque não sei se ele se arrependeu antes de morrer. Pode ser que ele se arrependeu antes de morrer. Então a gente não julga nunca alguém perverso. Porque pode ser que 1 segundo antes que ele morreu, ele se arrependeu. E de repente ele ganha o mundo vindouro. O Talmud conta uma história de um sujeito chamado Rabi Elazar ben Tardaia. Tratado de Avodah Zarah 17. Então, o Talmud conta a seguinte história. Esse Elazar ben Tardaia, ele era uma pessoa muito pecadora. E ele tinha uma queda por
relações com mulher, etc. Esse desultamento. E era o que, o Rabin? Ele chamava Elazar Ben Durdai. Ah, um cara. Pô, jovem que Não, cara. aproveitou a vida, meu, e tava... Não, só pra botar. Um cara pecador, sabe? Um cara que gostava, o prazer dele era deitar com mulheres, enfim, esse consto não tá bom. Não tinha nenhuma que ele não, das melhores que ele não tinha, enfim, tido relações. E ele escutou de uma que é a creme de la creme, queria ter que atravessar mares para ele, falou, meu, é essa, meu. Então ele foi, essa aqui tá muito conta a história que ele deitou com ela, enfim. E no meio, etc. Então o Talmud conta uma passagem, sempre consta no Talmud a história, foi que, enfim, soltou gases, não sei o que mais, a mulher falou, você é igual a esses gases, igual... Da mesma maneira que sai e não volta, você também não tem chance mais, você é um pecador de carteirinha, você nunca mais vai voltar, o teu arrependimento nunca mais vai ser aceito. Deu? Você é conhecido, todo mundo te conhece. Pecador igual a você, number one, você vai e não volta mais. Igual gás, se não dá para voltar gás, esse pessoal não vai voltar. Mexeu com ele. Mexeu com ele. As palavras da Kinga lá mexeu com ele. Simplesmente mexeu com ele. O que ele fez? Ele foi, saiu de lá, começou a repensar o que estava, foi para as montanhas e começou a chorar. Falou, sol, reza por mim, só falou, preciso rezar por mim. Lua, reza por mim, montanha, reza por mim. Ele viu que todo mundo tem o seu peca, para poder pedir, todo mundo tem o seu pacote para rezar, não dá para rezar para todo mundo, ele se viu sozinho, ele não sabia o que fazer. Então ele botou as mãos assim entre os joelhos, começou a chorar, morreu. Naquela hora, saiu uma voz celestial falou, abram as portas do paraíso, pois Rabi Elazar Ben Dordaia está chegando. Rabi Elazar Ben Dordaia. Rabi Elazar. Você está chamando o cara de Rabi Elazar Ben Dordaia. Está escrito que naquela hora, o líder da geração, chamava Rabi Udanassi, o líder da geração, o caminho lá, ele começou a chorar, falou, olha só, tem gente que compra o mundo vindouro num instante só, e outro que procura a vida dele inteira e não consegue alcançar. Aqui a gente vê o poder que tem do arrependimento de uma pessoa, e como que num instante a pessoa pode mudar a vida dele inteira. E é uma história, não é da Cabala, não é Talmud, cara, é simples Talmud, preto no branco. Eu só estou te traduzindo aquilo que consta lá na página. Quer dizer, nunca a gente pode julgar alguém como perverso, porque a gente não sabe se um instante antes da vida ele morreu. E olha só, por maior pecador que ele foi a vida inteira, e foi pecar naquela hora, por conta de ele se arrependeu de verdade, ele chorou, abriu de repente as portas do paraíso para ele. Está uma pergunta. Você fez coisas ruins, você não se arrepende de nada do que você fez, em termos de alma, em termos de corpo, não sei. Você acha existe um peso nessa história? Se você se arrepende de verdade, então lá na última hora você vai para o céu, acabou, tá tudo certo. Se você nunca se arrependeu e você não está nem aí para a situação durante a vida, está vivendo, não está morrendo, e está lá, tem algum peso para sua vida isso? Tem algum reflexo real na vida da pessoa? A Torá fala alguma coisa sobre isso? Veja, para você que errou e não se arrepende de nada. A pessoa que errou que não se arrepende de nada. Essa pessoa que errou que não se arrepende de nada, muitas vezes, aí você precisa entrar um pouquinho também pelo lado um pouquinho mais místico, é decretado para ela voltar para esse mundo. E tudo que ela fez vai ser feito com ela. E às vezes ela fala, puxa, por que eu sou tão azarado? Por que Deus faz isso comigo? Amigo, você não tem noção do que você foi na vida passada. Ainda está barato o que está passando aqui. E eu acho que esse é o lado, Renato, que o lado espiritual me ajuda muito a compreender, quando você tem conhecimento que existe vidas, que você veio aqui em outras vidas, e você carrega um pacote, e tem o que você passa as coisas, quando você tem esse conhecimento, ajuda muito a gente ameniza a dor, ameniza a dor que você passa. Você quer saber? Eu não sei, mas bem provável que, olha, existe encarnação. Então,
O Arizal, ele fala isso em Parashat Mishpatim, o Zohar fala isso em Parashat Mishpatim. O Zohar, na Parashat Mishpatim, ele fala sobre todo o assunto da encarnação da Parashat Mishpatim, que é sobre leis. Roubou, pegou, etc. O cara que pegou, ele tem que voltar, você tem que voltar como pobre, você tem que tomar banho. Inúmeras histórias tem, que conta que às vezes a pessoa ela vem aqui e ela não sabe por quê, porque às vezes você pega uma pessoa que ela é muito boa, entendeu? De repente ela sofre muito. Uma pessoa que ela doa tanto, ela não recebe. Mas de repente ele está vindo retificar porque lá no passado ele. Entendeu? Então, já que a gente não tem essa contabilidade. É uma coisa que me incomoda, que também me incomoda porque, enfim, está escrito na Torá, aí você faz o literal, eu vou fazer, que se você faz uma coisa errada, pode refletir em 4 gerações. Puxa vida, mas o que teus filhos têm com isso? Eles não fizeram nada. Teu neto, teu bisneto, então, coitado, o cara nem sabe que você existiu. O cara tá lá pagando seus pecados. Como é que isso funciona de verdade? Que ficou com o cara, aquilo lá ficou com o cara, ele não se arrependeu, deixou mesmo pendurar, ficou lá pendurado, foi embora, aquele troço pendurado nele, e as 4 gerações da frente vão pagar por aquilo. Veja, é uma Eu questão. sei que não é assunto de arrependimento, eu não deveria estar levando para esse lado de quem faz com quem carrega a culpa, mas uma coisa que eu achei é o lado do não se arrepender, por isso que eu estou trazendo. O cara não se arrepende e vai fazer 4 gerações pagar por ele. Eu acho que também, de novo, ia ter que entrar uma coisa que eu não vou te dizer com tanta convicção, mas o conceito a gente já abordou aqui, eu acho que também ajuda a amenizar essa tua questão. Nós temos 600 mil almas matrizes. Está entendendo? Então, se você tem hoje, sei lá, 15, 16 milhões de judeus, são 600 mil almas matrizes. Às vezes um pedaço da tua alma está vindo agora, está vindo no teu descendente, está vindo. Você está entendendo? Então, essa coisa que vem de filhos e netos, etc., pode ser que vem como. O Marisa fala muito disso. Nossa pegada, Renato, eu falo isso também para o ouvinte, nossa pegada, Rabat, a gente não foca, não temos o princípio de ficar pesquisando que alma eu fui no passado. A linha do cabalista Arizal era esse o enfoque. Quem foi esse, quem foi aquele, aí você consegue entender toda a vida descrita dele, tá? Fascinante. Mas durante a nossa vida, conforme a nossa opinião, nossa pegada do Baal Shem Tov, discípulos racídicos, nós não pegamos esse fator, quer dizer, a gente estuda isso que ele escreveu sobre outros que vieram aqui para a Terra e carregaram outras almas, mas a gente não procura a nossa. A gente procura simplesmente viver de uma maneira confiante que Deus sabe o que faz e segue a vida. Por pior que possa acontecer, eu não fico procurando, calma aí, Deus me tirou a vida do meu filho aqui, por quê? Quem eu fui no passado? O Arizal focava quem era no passado. O racidismo não, foca daqui para frente. Você não tem que ficar achando o teu passado. Tem pessoas que procuram a vida inteira quem ele era no passado e esquecem de viver a vida dele. Quando você chegou com 80 anos, agora eu descobri quem eu fui e quem tinha que ser, você foi. Não foi. Você está perdendo tempo aqui na tua vida procurando o que você foi no passado. Por que eu digo isso? Porque ajuda, ameniza, de novo, saber que tem uma grande contabilidade lá em cima, que se acontece com a 4ª geração, etc., é uma coisa que eu estou carregando uma karma que é eu, na verdade. Em fracções, que são 600 mil almas. Então, quando eu sei que existe esse conceito, menos mal para mim. Agora, eu também não vou ficar procurando e justificando, etc. Eu brinco. Primeiro Rebbe enterrou 2 filhas. Era o primeiro Rebbe, meu, você tá ligado? Que é o primeiro Rebbe, uma alma nova. Uma alma super potencial, que aliás, agora daqui a pouco, dia 18 de outubro, faz aniversário. Ele e o Baal Shem Tov, que é o fundador do Hassidismo, não foi o fundador do Hassidismo. Você está entendendo? São pessoas gigantes. Vamos para a nossa geração, nosso Rebbe não teve filho. Você está entendendo? Não teve filho. Por que ele mas não ter filho? Deu brachot para muitas, deu bênçãos para muitas pessoas conseguirem ter filhos, e ele não teve. Agora, você já viu que ele perdeu a crença por causa disso? Não. Tinha que carregar? Tinha. Era a última geração? Não importa qual é a sua contabilidade divina, isso é uma contabilidade divina. Entendeu? Mas que é um negócio complexo? Rabi Levi Yitzhak de Bardichel. Quem não escutou falar sobre Rabi Levi Yitzhak de Bardichel? O Abraham Shem Israel, o gigante, enterrou um filho. Ele perdeu um filho meia.
O filho dele era meia. E o Bruno Reis escreve uma carta de condolências para o Rabi Levi de Bardichio que perdeu um filho. Quer dizer, são coisas que são difíceis da gente conceber. Muito difícil. Porque existe um plano que a gente, mal daqui a gente consegue entender. Imagina o físico material. A gente, Aqui ele não entende nada. É. Tu pai da contabilidade divina aí que ainda vai chegar lá mesmo. principalmente por um período tão curto que você está aqui. 70, 80, 120 É anos. Você está em 5.000 anos, você quer entender 5.000 anos de história, amigo? O que é você para opinar isso, vai discutir? E sabe o quê? Deus tem compaixão também na tua reclamação. Eu falo, tá bom, coitado, não sabe o que ele está falando. Bom, ele está gritando, deixa ele gritar. Posso afastei, tá? Ele entende igual, né? Não está entendendo nada. Então, bom, é assim que é. É muito interessante essa história, porque eu acho que assim, tem um lado que a gente leva a nossa vida de uma maneira relativamente pesada, né? A gente, o ser humano, tem esse negócio de valorizar o negativo mais do que o positivo. Infelizmente, a gente é assim. Positivo, você queria falar no começo, que o negativo vende, né? Você faz do negativo, o negativo vende. E a gente, às vezes, de verdade, se eu falar não para você, você carrega aquilo. Se eu te falar sim, cai em 2 minutos já esqueceu. A gente até falou isso uma vez lá sobre os prazeres, que prazer. Você fez um programa sobre isso também, que o prazer que ele acaba ali no minuto, né? Tipo, você vai ali 5 minutinhos, passa, você já tem, acabou. Então, assim, a gente tem esse negócio de carregar com a gente o negativo e se a gente conseguir, de fato, exercer a questão do arrependimento de uma maneira sincera, se você conseguir olhar para os seus pecados para você, falar, cara, meu, por quê, né? E você realmente se retificar um pouco Super disso. super mal. Incrível, eu acho incrível a gente ver que o arrependimento é sim importante, ponto final, e um cara que se arrepende é maior do que um sadico, Muito maior. um sábio. Muito Ele é maior que o sábio, porque para ele já fez o erro, né? O errado já teve na vida dele. Isso, e ele vai ter que se conter muito mais, porque ele sabe o gosto que tem, e é bom. Pecar é bom. Ah, e você Pecar é gostoso. Você está entendendo? Para quem conhece que pecar é gostoso, vai se agora segurar e não pecar. O outro não sabe o que é, tá certo? Eu já senti o gosto do pecado, então é muito mais difícil para mim segurar. claro. Então, é justo de eu receber um mérito maior do que aquele. Eu já falei sobre você, tem uma passagem na Gemara, posso contar? Acho que Pode, agora, isso vai estar. Adino, está liberado aqui, que fim do programa é seu, vai, manda bala. Mas talvez a gente já tenha falado, não, mas não sei, mas cabe aqui com uma luva. E você vai entender exatamente isso que eu estou falando para você, que está ligado com todo o tema que a gente está falando. Está escrito o seguinte, vou te trazer o versículo só para você entender. Quando fala sobre, termina a porção do Gênesis, primeira porção que é Gênesis, Bereshit, começa a ideia de Noé. Veio a época de Noé. Primeiro versículo que fala sobre Noé, diz o seguinte, essas são as gerações de Noé, Noé é um homem tzadik. Justo ele era na sua geração. Assim, o bonito versículo, puxa, é o único personagem que a Bíblia declara que é tzadik. Não está escrito que Moshe era tzadik, não está escrito na Bíblia que Yosef era tzadik. O único personagem que está escrito que era tzadik era Noé. Noé está escrito o homem tzadik íntegro na sua geração. Isso como é interessante, você está no ponto de sábio, é um grande sábio. Então, justo. Normalmente a gente tem categoria de pessoas assim, tem o justo, o perverso e o intermediário. Só você imaginar, justo é o top. Então a Bíblia chama ele de justo. E fala que íntegro era na sua geração. Os rabinos começam a discutir, por que a Bíblia tem que falar que na sua geração? Então tem duas opiniões. Tem uma opinião que fala o seguinte, assim está escrito. Um diz, na sua geração, sim. Mas na geração de Abraão ele não seria ninguém. Na geração dele só tinha perverso. Para a geração dele, a gente fala, terra de céu, terra um que tem o olho rei. Então a geração dele era justo, porque era uma geração tão perversa que Noé, para a geração dele era justo. Mas se ele tivesse na época de Abraão, 10 gerações depois, ele não seria ninguém. Entendeu? Quer dizer, um diz de uma maneira negativa e o outro fala de uma maneira positiva. Então, quem traz esse comentário sobre o exegeta Rashi, anos atrás, ele falou o seguinte, tem sábios que falam para o bem e tem quem falam para o mal.
é sempre traz. Tem sábios que falam pro bem e tem quem fala pro mal. Ele não dá nome aos sábios quem é que falou sim, quem falou pro bem. Então, para isso, a gente tem que ir pro Talmud. O Talmud conta a seguinte passagem. Sabe quem é o sábio que falou pro bem? E quem é o sábio que falou mal? Só que lá, veja só a linguagem. Tem sábios que falam pro bem e tem quem falaram pro mal. Quando o Rashi traz aquele que falou pro mal, ele não trouxe a palavra sábios. Sim. Sábios é aquele que julgou pro bem. Agora, entre eu e você, sabe quem são esses personagens? Um se chamava Rabi Yohanan. E o Falava outro, pro mal? o que falou pro mal. Falou pro mal. E o outro que falou pro bem, ele chamava Rabi Shimon ben Lakish, mais conhecido como Reish Lakish. Qual a diferença entre eles? Eu vou te explicar. Isso é fantástico, de tudo que a gente está falando aqui. Rabi Yohanan era um tzadik de nascença. Nasceu numa família de tzadikim, em famílias de líderes da geração. Ele era um gigante da sua época. Esse era Rabi Yohanan. Esse Rabi Yohanan, ele era uma pessoa rica, sábia, e pais inteligentes, família de líderes. Ele fez uma família de tzadik, que nunca faltou para ele, nem físico nem espiritual. Só estudou a vida dele inteira. Contrapartida, Reish Lakish, ele era o chefe dos ladrões. Ele era uma família pobre, não teve educação, teve que ser gladiador. Ele era gladiador na época dos romanos, etc. Começou a estudar depois que conheceu o Rabi Yohanan, que virou cunhado dele. E o Rabi Yohanan deu a irmã dele para casar com ele, para poder. E ele era um cara Baal Teshuvah. Esse era tzadik, esse era Baal Teshuvah. Vem Rabi Yohanan e fala o seguinte: e não é? Ele era justo? Ele era justo na época dele, na época de Adão não seria ninguém. Diz Reish Lakish: desculpa, meu querido, você não sabe o que está falando. Eu sei o que é viver numa época com bandidos. Eu vivi com bandidos. Aliás, eu fui o chefe dos bandidos. Você está falando que não é justo na época dos bandidos, é pouca coisa? É que você nunca viveu. Você nunca viveu no meu terreno, amigo. Deus sei que eu viver entre bandidos. Não é? Era o cara. E se fosse na Pedra ele seria maior ainda. Porque ser justo entre os bandidos, você não tem noção o que é. É isso aí. Então, vem. Mega approach. O que quer dizer? Por isso que Rashi fala, olha, tem sábios que falam pro bem. Quem? É o Baal Teshuvah, é o Reish Lakish, que voltou, que se arrependeu das falhas. Mas tem aqueles que falaram pro mal. Não carregou o nome sábio. Porque ele era justo, ele não tinha noção do que ele está falando. Isso é muito profundo. É mesmo? Quer dizer, o propósito da vida é realmente ser Baal Teshuvah. Então a gente não tem que ficar chateado quando a gente falha. É verdade, tem que ficar chateado porque você errou. Ok, mas é o processo do divino, não foi o que criou esse sistema. Então se eu errei, eu tenho que ficar, quer dizer, e aí eu me arrependi? Colacavô, parabéns, você se arrependeu, top! Você sabe que nível você chega quando você se arrepende? Muito maior do que aquele que nunca falhou. E isso que você está falando faz total lógica, né? Porque você viver na terra dos bandidos, você ser justo numa terra de bandidos, Imagina. é muito complicado. É muito, muito, muito complicado. Então, não é uma coisa assim. Só pode falar isso aqui, parceiro. Você geralmente é um bobo, né? Se você é justo na terra dos bandidos, você é um bobo, você não é o justo. Você é o trouxa, né? Exato. É o que todos falaram sobre nós. Todos falaram. Ele era um trouxa. Esse velho está construindo essa arca aí, esse louco. Exato. Que interessante. Bom, Rabino Dani, 2 horas ou a gente ainda vai finalizando? O que você quer fazer hoje? É o seguinte, você trouxe uma coisa hoje que é muito importante e eu acho que isso aqui é talvez, para mim, a parte talvez mais importante da questão do arrependimento. Deus construiu o ser humano para falhar. Só eu dizer isso, mas o ser humano para falhar, faz parte do processo. O arrependimento é uma ferramenta inseparável do ser humano. O ser humano vai ter que usar ela toda hora. A gente vê aqui para falhar. De que o eleva num status muito maior do que tu nunca falou. Esse aqui é esse é o cereja do bolo. Eleva o cara no status que é muito maior do que aquele que nunca foi. Isso aqui é incrível. Então, o arrependimento faz de você um cara grande. Extraordinário. Então, aprenda a se arrepender. Você carrega todos os pacotes das falhas da balança, cara. Tudo vai acontecer. Isso é lindo.
mesmo os pecados que você fez proporcional vira mérito. Pelo arrependimento. Final do propositalmente. Proposital. Mesmo que você fez ele Proposital vira mérito. vira mérito uma balança por conta do arrependimento. Você traz todos os pecados para a balança. O outro não tem isso. Isso é o final do Tratado de Yom, o tratado que fala sobre Yom Kippur. Assim é o final do Tratado de Yom. Essa passagem que a gente está falando agora. E quando a pessoa se arrepende de verdade, com amor, se arrepende por amor. Se arrepende por temor é diferente. Arrependeu por amor, arrependeu de verdade, sabe? Você carrega todos os pecados propositais para a balança. A verdade é que se você se arrepender por amor ou você se arrepender por temor, já dava mais meia hora de programa aqui, mas eu vou segurar. Tá bom. Ó, a ferramenta está dada. O arrependimento é a ferramenta para você se tornar um grande homem, uma grande mulher, um grande ser humano. Falhar faz parte, a gente veio programado nisso. Então, aproveitem e façam uma reflexão. Estamos chegando nas datas de fazer as suas reflexões. Estamos no mês de Elul, onde a gente tem que realmente pensar as coisas que a gente fez na vida e arrependam-se daquilo de coração, com amor. E tentem ir lá pedir perdão para o homem, porque para Deus não vai fazer a contabilidade do homem, vai fazer a dele. A do homem tem que ir lá para o homem falar. E ó, Rabino Dani, estaremos de volta, Rabino Dani, terça-feira que vem, 8h30 da noite, no Spotify, YouTube, Instagram. Estaremos lá, pessoal. Estamos chegando a 4.000 no Instagram. Ajuda, vai, indiquem. Vamos, inimigos, vamos, amigos. A gente precisa de seguidores. 4.000 é o número agora. E com agradecimentos, Rabino Dani, BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Estaremos de volta, Rabino Dani. Estaremos, porque a gente é teimoso. Nós somos teimosos antes de tudo. Estaremos de volta terça-feira que vem, se Deus quiser. Rabino Dani, praticamente sem nada no copo, mas lechaim, Rabino Dani. Até a semana que vem. Aos amigos e aos inimigos. Yo.